Paulo, exemplo para ser imitado. Tem alguém lá? Tem? Tem. Então vamos logo para a palavra, depois a gente faz o restante. Pega aí a sua Bíblia. Paulo, o exemplo para ser imitado. Ele disse assim, na sua carta, né? Em 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas. Ele disse assim, 1 de Coríntios, capítulo 11, na Almeida, versículo de número 1. Paulo disse assim, o apóstolo: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses 3, 17. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. 1 de Tessalonicenses, capítulo de número 1. Paulo elogiando a igreja dos Tessalônicos. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. 2 de Tessalonicenses 3:7. Diz assim a Bíblia: pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão às custas de outrem. Pelo contrário, em labor, fadiga, de noite, de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Hebreus 6:12. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, considerando atentamente o fim da sua vida. Imitai a fé que tiveram. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus. É a tua palavra, não é a minha. A responsabilidade de fazer com que esta palavra se cumpra não é minha, Senhor. Não é eu quem faço os prodígios, os milagres, as maravilhas e as curas. Não sou eu quem trago à existência as coisas que não existem. É o Senhor. E eu dependo totalmente da tua manifestação de misericórdia no nosso meio, Senhor. Manifesta nos homens, manifesta nas mulheres, manifesta no teu povo, Senhor. Com curas, com milagres, com prodígios, com maravilhas. Faça, Senhor, com que o teu povo perceba a tua presença, não só porque o Senhor está falando através da tua palavra, mas também a presença com as curas, com os milagres,
e com as maravilhas que só Tu, Senhor, pode fazer, porque é só o Senhor quem faz isso. Somos apenas instrumentos sendo tocados pelo Senhor. Usa nossas vidas para alcançar o Teu povo que se reúne aqui, e as centenas pelas rádios, aplicativos, Facebook, YouTube. Deus, toca cada um deles, no nome santo de Jesus. E o povo santo de Jesus, digam todos amém, amém e amém. Obrigado, irmão amado, família espiritual, sejam bem-vindos nessa congregação divina, né? O tema é Paulo, exemplo para ser imitado. Nós lemos 2, 4, 6 versículos, né, da palavra de Deus sobre exemplo e para quem nós devemos olhar para termos um bom modelo, né? Exemplo é aquilo que se deve ser imitado, né? Imitar, fazer ou esforçar-se por fazer exatamente o que uma pessoa está fazendo, reproduzir exatamente, tomar por modelo, produzir o mesmo efeito, copiar. Então, Moisés não chamou a essa responsabilidade para ele, Josué não chamou, Isaías não chamou, Jeremias não chamou, Ezequiel não chamou, profeta Amós, apóstolo Pedro, apóstolo Tiago, João, Barnabé, Timóteo, Epafrodito, Tito, nenhum desses homens chamaram essa responsabilidade para ele, mas o homem Paulo, ele disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E a pergunta é essa: como é que Paulo imitava Cristo, que Paulo não conviveu com Cristo? É uma pergunta bem interessante, né? Como acreditar em alguém que não viveu, não viu, não sentou com Cristo, não conversou com Cristo, não bateu papo com Cristo, não tomou a ceia do Senhor com Cristo, não viu milagres? Como que esse homem chama a responsabilidade para ele, dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? Eu quero acreditar que Paulo foi o homem que Deus escolheu para ajudar a gente. Amém? Nós estamos falando sobre oração. Você viu nessas 6 versículos que nós lemos, você vê Paulo dando exemplo não só de oração, de homem de Deus, de conduta, de caráter, mas também ele falou sobre que ele era um cara trabalhador. Quem leu isso? Quem entendeu aqui? Ele falou: nunca comi nada às custas de ninguém. Ele falou, em várias outras passagens ele sinaliza isso, né? Então ele não só deu exemplo de homem de oração, homem que tem comunhão com Deus, ele não só deu esse exemplo, ele deu exemplo de tudo, de conduta, de caráter, de verdade, de ser pessoas tementes a Deus, envolvidos com Deus. Agora, ter uma vida de oração, porque é o nosso assunto, né? É algo extremamente difícil para a maioria de nós. Para ter o pastor, que já está 40 anos praticamente nessa jornada de fé, para mim, me devotar para a oração, me aplicar, é muito difícil. Exige, sabe, uma renúncia, porque você sabe que você tem tantas coisas para fazer durante o dia, durante a noite, e quase não se sobra tempo para nós nos aplicarmos à oração. Você sabe que viveu isto os apóstolos de Cristo, lá em Atos, quando ele institui os diáconos, né? Diz que eles não tinham também tempo para a leitura da palavra, não tinham tempo para a oração, porque eles eram obrigados a atuar em setores que era para ser para diácono, né? Que às vezes é o que eu faço aqui, né? Às vezes eu tenho que atuar em setores que é para ser para diácono, né? E o diácono não chega, então o pastor tem que fazer. Aí o pastor se cansa também em fazer trabalho dos outros. Então acontecia isso lá também
no tempo dos apóstolos, que foi instituído os diáconos para que eles tivessem mais tempo para a oração e para se devotarem à leitura da palavra. Mas nem por isso o apóstolo Pedro, juntamente com os outros 11 apóstolos, não se colocaram como modelo nem como exemplo para ser imitado. Pelo contrário, você não vê Pedro, Tiago, João, Isaías, esses que eu acabei de citar anteriormente, chamar a atenção da igreja para que nós observemos eles e imitemos. Mas Paulo foi profundamente sábio em assumindo essa responsabilidade para ele. Então, já que estamos falando de oração, uma vida de oração é algo extremamente difícil. Diga, é difícil. Você sabe que você deve, você tem dívida no que tange a oração. Faz assim, irmão, os honestos, só os honestos. Isso. Todos nós temos dívidas ao que tange a comunhão com Deus, a momento com Deus, a sós. Não é essa oração aqui, coletiva, que o pastor faz aqui, as pessoas, oh, que oração bonita, né? Então, eu não falo de uma oração superficial. Você sabe que eu posso ter uma oração aqui superficial. Ele, minha esposa, qualquer um, você. Podemos ter uma oração superficial, ou seja, essa oração que às vezes a gente faz antes de dormir, aquela oração de 30 segundos, e tem uns irmãos que ficam aborrecidos comigo, que eu ensino para eles que essa oração não serve para nada, eles ficam aborrecidos comigo, né? Aí, sabe como é que eles se vingam de mim? Eles deixam de vir ao culto. Passa 2, 3 cultos sem aparecer, porque eles ouviram uma coisa que eles não gostaram, então eles protestam contra mim, deixando de ter comunhão com Deus, por causa da palavra de Deus, que está chamando a atenção dele numa forma de correção, porque a Bíblia, Deus usa a sua palavra para corrigir a gente. Quem entende assim? Quando você vem aqui, eu não uso a palavra de Deus para dizer que você vai ter só vitória. Eu digo que você vai ter muitos problemas na vida. Se você não for firme e constante, você cai, você fica prostrado, você é arrastado por mentirosos, você é arrastado por falsa doutrina, você é arrastado por homens. É isso que eu te provo na Bíblia e te falo aqui sempre. Então, vamos lá. Ter uma vida de oração é algo extremamente difícil para a maioria de nós cristãos. Não falo de uma oração superficial, aquela que fazemos antes de dormir, ao acordar, ou ainda antes das refeições, né? Mas de uma oração por amor às vidas que estão perdidas. Quanto tempo da sua vida você gastou orando pelos perdidos? Quanto tempo nós gastamos orando pelos necessitados, orando por aqueles que nos perseguem? Isto tudo tem que se tornar na nossa vida um hábito. Nós gostamos muito de orar por nós mesmos, pela mulher, pelo marido, por filho e por netos. Agora nós esquecemos que nós temos que orar pelos inimigos, pelos amigos. Então isto tudo é uma prática. Quando você começa a fazer isto já se torna algo natural para você. Então Paulo deixou muitos exemplos em que podemos nos espelharmos, ou seja, imitar o apóstolo Paulo. Volte só lá em 1 de Coríntios, irmão amado, 4,16, acho que eu nem li esse versículo, 4,16, admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Então Paulo fala, eu estou pedindo a vocês que vocês me imitem, eu vou dar o exemplo para vocês, vocês vão andar comigo, vocês vão observar, vocês vão perceber como que se comporta alguém que verdadeiramente teve um encontro com Jesus Cristo. Essa semana passada eu encontrei com uma pessoa na casa do meu irmão, que há muito tempo que eu não ia, né? E ela disse, tio, muitas pessoas fingem serem cristãos. E eu falei para ela, agora que você sabe, eu já sei disso há 40 anos. Então você vê, as pessoas fingem com tipo de oração, com tipo de postura, mas só que
quando você ora de verdade, Deus está olhando, não é as frases que saem da tua boca, mas é o teu coração. A Bíblia diz que este povo, está lá em Mateus, e é profeta Isaías que disse isso: este povo me honra com os lábios, ou seja, fala palavras bonitas, mas o seu coração está onde? Está como? Está longe. Então, a oração pode ser bonita, palavras lindíssimas. Tem gente que não sabe, aí o que faz? Pega a oração do Papa. O Papa fez uma oração, escreveu a oração papal, ou a oração de um bispo, a oração de um apóstolo. Oração é algo de dentro de você, que sai de dentro de cada um de nós, que tem que encontrar o coração de Deus. Se Deus tem um coração, vamos falar, a minha oração tem que sair de dentro de mim e entrar dentro de Deus. Então isto não é frases, não é choro, não é cara no poste, esticar os braços, como eu fazia, ficava com a testa no chão, com o braço esticado 3, 4 horas, sabe, tentando me justificar, tentando ser aprovado pela minha atitude de oração. E quanto mais eu fazia isso, menos eu me sentia aceito por Deus. Diga, é pela graça que eu sou salvo. Diga, isso não vem de mim, é um presente de Deus. Diga, não vem de minha obra, para que eu não me glorie. Diga, eu sou salvo por causa do Cordeiro Pascal que morreu em meu lugar. Por isso que eu sou salvo. Amém. Amém. Então vamos aqui acompanhar algumas instruções do apóstolo Paulo. Primeira instrução, agradecendo a Deus pela vida dos irmãos. Paulo sempre agradeceu, não sei se você já leu algumas coisas do apóstolo Paulo, espero que sim. Ele sempre dava graça pela vida dos irmãos. Quem já leu isto? Olha ele falando aqui em Filipenses, capítulo de número 1, do 3 ao 6. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho. Então eu oro todo dia por vocês, porque vocês cooperam comigo no Evangelho. Essa pessoa que está aí do teu lado, que hoje conhece o Evangelho, ela só conhece o Evangelho porque você cooperou comigo para essa pessoa conhecer o Evangelho, tá? Se você está do lado de uma pessoa, quando você chegou, ela já estava, está do lado de alguém, quando você chegou, ela já estava. Se você estiver do lado de alguém, olha para o lado, veja se você está do lado de alguém, quando você chegou aqui, ela já estava. Pergunta para ela, quem está aqui primeiro, eu ou você? Pergunta. Se ele falar ele, você fala assim, obrigado pela tua contribuição, pela tua cooperação. Pede obrigado para mim, irmão. Obrigado, meu pastor. Pela tua contribuição. Viu? Eu colaborei para o irmão ouvir a palavra. Viu? Está no versículo 5. Pela vossa cooperação no Evangelho. Então, se você chegou depois do irmão que já estava, quer dizer que esse irmão cooperou para você chegar. Ele merece um aperto de mão? Então pega a mão dele aí. Pega aí, mano, ele não vai passar Covid não. Ele vai passar a bênção, que ele é um abençoado. Tem gente que não pegou a mão de ninguém, né? Tá tudo bem. São os obedientes. Vamos lá. Então, primeiro ato da oração do apóstolo Paulo foi
agradecendo a Deus pela vida dos irmãos. Então ele diz, versículo 4, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. 5, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Agora você vai perguntar para o irmão que chegou depois de você, primeiro do que você, fala, você ainda continua cooperando, irmão? Pergunta para ele se ele está soltando um pichulé. Para ajudar a fazer a obra de Deus, irmão. Você só está aqui porque você ouviu na rádio. Quem é que está aqui porque ouviu na rádio, irmão? Para ter programa na rádio tem que pagar ou é de graça? Pagar. Então, esses irmãos que estavam aqui primeiro do que vocês, eles pagaram para vocês ouvirem a verdade. E diga assim, graças a Deus pela tua vida, irmão. Amém? Graças a Deus. Paulo sempre foi grato. Romanos 1, versículo 8 ao versículo 10. Primeiramente, olha o modelo para orar, irmão. Primeiramente, dou graças ao bispo, ao apóstolo. Primeiramente, dou graças a quem? Diga graças a Deus. Primeiramente eu dou graças ao meu Deus. Primeiramente, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo, em meu espírito, eu estou onde, irmão? Romanos 8, é 8 a 10, perdão, é isso. Porque Deus, a quem sirvo, em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessante faço menção de vós, faço menção de vós. Olha o que Paulo está falando, irmão, isso é muito sério. Para trás, irmão. Porque Deus, a quem sirve meu espírito, no evangelho do seu Filho, vamos, igreja, é minha testemunha de como incessantemente faço. Então, se alguém mentir dizendo que ora por mim todos os dias e não ora, quem é testemunha disso? Pastor, eu oro por ti todos os dias. Quem é testemunha? Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, que quando a gente ora, quem está como testemunha? Por isso que ele falou assim, quando você for orar, vai no monte, grita lá em cima, porque no monte tu está mais perto de Deus, é isso? O que ele fala? Abre a porta do teu quarto, entra, fecha para ninguém ouvir. Não é oração de fariseu. Fecha, tua mulher não precisa saber que você está orando. Vou orar alto para ver se ela começa a orar também. Você não está orando, você está irritando ela, você está provocando ela. Está dois carnais brigando. Você vai haver briga. Deus é minha testemunha de como era a oração de Paulo? Como? 30 segundos de joelho, levanta, sabe, nem marca, nem a dobra da calça. Eu falo, não faça isso, irmão. Tu pode ter uma dor, ter um problema na coluna, só de você abaixar e levantar, tu pode ter um problema na coluna por nada. Para quê? Para mostrar que você é espiritual. Não estou dizendo se orar de joelho ou de pé. Irmão, não tem oração de posição. Às vezes eu posso estar de joelhos dobrado e meu coração está, sabe, irredutível. Cheio de pecado, cheio de perdão e não perdoo. Gente que eu carrego na minha mente, que me fez mal, e eu carrego a vida toda. O que adianta você orar carregando, sabe, raiva de alguém? Deixa a palavra te lavar, irmão. Olha, irmão, quando a palavra começa a lavar a nossa vida, sabe, aquelas dores que se sente do nada, que você vai no médico, faz exame de tudo, da cabeça,
até do cabelo se faz exame, da ponta do dedo, e não tem nada. Mas é aquela coisa que tem dentro do coração com alguém há muitos anos, que não libera o perdão, porque foi maltratado, foi humilhado. Irmãos, Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Libere. Deus está falando, hein? Deus está falando, não é por acaso não. Deus está falando. Seja curado. Seja curado. Libere essa pessoa da sua vida. Deixe ela seguir a vida dela em paz. Quando você libera perdão, você não está liberando a pessoa, você está liberando você de andar com essa pessoa que você não quer andar. Ela já te fez mal a vida toda, chega de carregar. Às vezes você empresta dinheiro para alguém e a pessoa não te paga, a pessoa fica reclamando, falando, olha, ela está passeando com o meu dinheiro, olha que sem vergonha. Não está passando com o seu dinheiro não, o seu já gastou, ele está passando com o dinheiro de outro tonto que ele pegou emprestado, ele já gastou. Gente vive assim. Deus é minha testemunha, diga-se, Deus é minha testemunha, como incessantemente faço menção de vós. Paulo falou, eu me lembro do povo de Deus, eu me lembro de Timóteo, eu me lembro de Tito, eu me lembro de Barnabé, eu me lembro de Epafrodito, eu me lembro até de Alexandre o latoeiro, eu me lembro dessa gente toda. Ele falou, eu me lembro, incessante. 10, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de visitar-vos. Ele tinha tanta saudade dos irmãos, que ele orava a Deus para que acontecesse um milagre, de abrir um tempo para ele poder fazer a viagem, porque não é uma viagem de hoje, irmão. Você está aqui, você quer ir para Nova Iguaçu, você pega o Uber, 10, 15 minutos, você está lá, 10 minutos você está lá. Viagem antigamente era de navio, não é navio que ligava o motor, sabe, a remo. Você imagina, irmão, remando. Então o cara demorava tempo, ele passou o tempo da vida dele mais dentro do mar do que na terra. Não sei se você viu passou até o filme ontem, muito bom aquele filme do apóstolo Paulo, né? Quem já viu? Eu já vi aquele filme umas 30 vezes, choro sempre. Aí o dono tomava conta da prisão, que ele fala para Paulo, eu sinto muito pelo teu povo que foi morto hoje. Não sei se você lembra dessa passagem, que ele fala, no filme ele fala isso, na Bíblia não está aí, eles colocaram como Paulo estava falando aquilo ali. Aí Paulo fala assim, você já velejou? Quem lembra dessa parte? Então Paulo não se importava com quem morreu por Cristo, porque ele sabia que quem morreu por Cristo e com Cristo estaria morto, estaria com quem? Com Cristo. Ou seja, quem morreu por causa do Evangelho, não morreu, só dormiu e está lá com Cristo. Então Paulo não tratava o desaparecimento da terra como algo triste, ele tratava como uma promoção. Quando nós começarmos a ver que a morte não é a morte, mas a morte é a vida, diga amém, irmãos. Então vamos lá. Primeiro modelo de oração que nós abordamos aqui foi agradecendo pela vida dos irmãos. E outro modelo, Paulo orava para que pessoas fossem salvas, ou seja, que Deus alcançasse as pessoas. Você vê em Efésios 1, acho que é 1:18, não está aqui, mas eu vou pegar essa passagem. 1:18, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, isto aqui foi uma oração do apóstolo Paulo, para que Deus fizesse o que com as pessoas? Iluminasse os olhos do... Então não é esse aqui, essas duas bolotinhas, é aqui. Tem gente que tem as duas bolotinhas, mais uma dessa de grau, e não tem olhos iluminados, não consegue ver que Jesus é o Cordeiro Pascal. Ponto. Ele morreu e foi imolado, ele morreu pelos meus pecados, e eu estou livre do pecado. Diga, eu estou morto para o pecado. Diga, igreja, eu estou morto para o pecado. Sem Cristo, nós estávamos vivos no pecado.
Com Cristo nós estamos mortos para o pecado. Paulo falou, agora esse pecado não tem mais domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça de Deus. Então Paulo orava para que outros sejam salvos. Olha o que ele orando aqui para os judeus, pelos judeus. Romanos 10, 1. Romanos 10, 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Que mais? Porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Então Paulo não está orando para salvação eterna, mas Paulo está orando para que os olhos deles fossem iluminados, para que eles largassem a lei de Moisés e ficassem com a graça de Deus. Por isso que ele fala, porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Então tem muita gente nas igrejas que tem muito zelo por Deus, mas não tem o entendimento. 1 Timóteo 2, 1 a 4. 1 Timóteo 2, 1 a 4. Primeira Timóteo 2, versículo 1 ao versículo 4. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, de orações, de intercessões, ações de graças, em favor de quem, irmãos? Em favor de todos os homens. Ore por todos. Ore pelos seus amigos, ore pelos seus inimigos, ore por aquele que te ama, aqueles que te odeiam, aqueles que te perseguem, aqueles que querem ver você morto. Ore por eles. Pastor, é difícil. Por isso que não é qualquer um que pode orar, só os cristãos que podem orar pelos seus inimigos. Em favor dos reis. Dá vontade de orar pelo nosso governo, do governo que está no Brasil, para eles? Não dá vontade de orar, dá vontade de orar para que eles morram todos, não é verdade, irmão? Fala comigo, quem concorda comigo, que dá vontade de orar para que morram todos? Só 7 que concorda comigo, né? Claro que dá vontade de orar para que eles desapareçam. Um governo corrupto, um governo maligno, um governo que escolhe pessoas para punir e outros para libertar. Eu estava conversando com uma pessoa, falando sobre a prisão do Sérgio Cabral, a soltura do Sérgio Cabral. Sabe quem é Sérgio Cabral? Aquele menino, cara bonitinho, que falou que era viciado em quê? Em roubar. Confessou todos os seus roubos, pegou 500 anos de cadeia, está onde? Outro, meu Deus do céu. Aí eu falei assim, eu vou para a rua pedir para soltar o Fernandinho Beiramar. Que isso, pastor? Deus que me livre. Irmãos, Cabral foi mais bandido do que Fernandinho Beiramar. Fernandinho Beiramar rouba lá os tontos lá. E Cabral roubou todo mundo. É ou não é, irmão? Não é para soltar ninguém, é para prender todos que cometem crime e ficar preso. Mas se você for daqui vai soltar, irmão. Se continuar do jeito que está, vão soltar. Porque a base da lei não pode ser para um e para o outro. 2 pesos, 2 medidas, tem que ser o mesmo peso. Então aí vão, os advogados, os caras são bons, vai soltar. Quer dizer, se não soltar, eles fingem que o cara fugiu e gasta 2 bilhões, foi 2 bilhões, né? 2 bilhões, né? Gastaram 2 milhões para capturar 2 presos que eles abriram a porta para os caras saírem. E não capturou, gastou 2 milhões. É isso que faz. Então isto, irmão, não dá vontade de orar aqui, ó, em favor dos reis, em favor de todos que se acham. Tem que ser cristão de verdade para orar por essa gente, irmão. Às vezes nós deixamos a nossa carne criar ódio por essas pessoas. Pastor, o senhor levanta sempre a mão? Claro que eu estou ajudando você a se manifestar, né? Eu também penso assim também. Todos que se acham investidos de autoridades, tem que orar por eles, para que vivamos vida tranquila e mansa. Então,
Paulo ora, pede para a gente orar pelos outros. Quem será recompensado? Se você ora por eles, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda a piedade. Então, quando você começa a orar a Deus, falar com Deus, colocar essas pessoas, sabe, sob os cuidados do Senhor, Deus começa a agir, Deus começa a atuar. Alguns morrem, né? Uns tubarão comem, cai no mar, ninguém sabe como é que o helicóptero caiu, sumiu, desapareceu. Então vamos lá. Agradecendo a Deus pelos irmãos, estou mostrando Paulo, exemplo a ser imitado. Agora, terceiro ponto. Romanos capítulo 15. Romanos 15. Incentivar o nosso coração. Romanos 15, 13. Olha aí, vamos terminar, tá? 15, 13. Diz assim: e o Deus da esperança vos encha. Olha, essa é uma oração que Paulo está fazendo. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo. Que o Deus da esperança te encha de toda alegria. Gozo aqui é alegria. Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria. Que o Deus da esperança vos encha de paz no vosso crer. Porque só tem paz quem crê. Como é que você vai ter paz num mundo desse, irmão? Você não vê saída. Você não vê saída, irmãos. Cada vez você vai no mercado, tudo caro. Você vê o Brasil caminhando para um caos. Você não vê saída. Então, que Deus vos encha de alegria, que Deus te encha de paz no crer, você crê, para que sejais ricos de quê? De esperança, no poder do Espírito Santo. Olha, que você seja rico de esperança. Qual é a minha esperança, pastor? Minha esperança, que Ele um dia vai voltar para me buscar. Essa é a minha esperança. Ah, pastor, tem outra esperança que vai melhorar. Quando disserem paz, 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 paz na terra, aí sobrevirá o fim. Colossenses, capítulo 1, versos, me dê agora 7 minutos, vou terminar. Colossenses, capítulo 1, versos 9 ao 14. Diz assim: por esta razão, Paulo falou, por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir o quê? Que transbordeis de pleno conhecimento. Olha, irmão, dinheiro se tiram da gente, bens, se o Estado quiser tirar todos os nossos bens, eles tiram. Na realidade, você é dono de quê? De quê? Você tem um carro que todo ano nós pagamos IPVA. Então o carro não é nosso. Você tem uma casa que todo ano você tem que pagar IPTU. Então a casa não é nossa. O que a gente tem aqui? Tudo é do Estado. Tudo é deles. Olha lá. Não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis, a oração de Paulo, que você transborde de conhecimento, irmão. Porque quando você tem o transbordar do conhecimento, essas coisas não te irritam. O povo da igreja de Filipenses, eles perdiam suas propriedades, eles eram mortos, o Estado entrava, matava eles e tomava a propriedade deles. Prendiam eles, mas eles nunca murmuraram nem blasfemaram contra Deus. Eles sempre tiveram esperança. Então ele diz: não
cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria. Olha, irmãos, um homem inteligente toma decisões inteligentes, não casa com gente errada, não compra coisa errada, não faz negócio errado, não empresta para caloteiro. O inteligente aqui, o sábio. E toda sabedoria e entendimento espiritual. Diz que o homem espiritual, ele julga todas as coisas. Então, você é enganado, se você for carnal, você é enganado. Se você for espiritual, ninguém te passa a perna. A fim de vivermos de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo em pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder. Isso é oração, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Tem uma herança que é tua, o governo não pode tocar, irmão, ele pega nosso dinheiro todo ano eles pegam, você paga o carro, tem que pagar lá o tal do IPVA. Você sabe, eu gosto de pescar, não sei se você já viu na televisão, em alguma informação, que agora o governo federal estão arrochando os pescadores. Quem já viu na televisão? Estão cobrando multa. Eu fui obrigado a fazer uma carteirinha para me pescar. Porque se eu não tiver a carteirinha, o cara vai me multar 1.980. Ainda vai tomar todo o meu material de pesca. Sabe quem está fazendo isso? O Estado, o governo federal. Já imprimiu o boleto para poder pagar R$60 para você poder pescar. Aí os caras que não tem carteirinha, não pagam nada, colocam uma rede gigantesca, pega todo tipo de peixe filhotinho desse tamanho, mata tudo, joga na praia, joga no mar, joga no lixo, e não acontece nada. Por causa de quê? Por causa disso aqui. Ó, quem falou foi ele lá. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos na parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas. Graças a Deus que nós não estamos nessas trevas, irmão. Eles falaram assim: Jesus só vai tomar o governo aí, vai tomar o reino aqui, só vai implantar o seu reino, vai tomar. Jesus falou: o meu reino não é deste mundo. Jesus falou: eu não sou do mundo, eles também não são do mundo. Ou seja, se eu e você não somos deste mundo, por que estamos morrendo por causa do rei, das coisas deste mundo? Eles querem cobrar da gente, irmão? Deus vai nos prosperar e a gente vai pagar, em nome de Jesus. Amém? Deixa eles, com a ganância deles. Amém? 6 minutos. Que os nossos corações estejam em contínua oração. Colossenses 4, 2 a 4. Colossenses 4. Eu estou te mostrando Bíblia, tá? Paulo, exemplo para ser imitado. 4, 2 a 4. Diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta. Que porta, irmão? Olha a oração de alguém que tem controle, sabe que Deus tem o controle de tudo, que tem uma missão. Isso aqui é a oração, quem sabe, quem já conhece a sua missão aqui na terra. Você já sabe a tua missão? Então vamos lá. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus, Paulo não pediu nada para ele. O que ele pediu? Para que abra oportunidade para pregar o quê? Irmãos, desde 2007 que eu luto com isto. Estavam na rádio, os caras tomavam nossos horários, juntavam lá
os pastores, que diziam pastores, né? Para bater no teu pastor, para me botar medo, para mim não ir mais, não subir mais o morro lá para levar a palavra. Mas Paulo, olha a oração do homem de Deus: suplicai ao mesmo tempo também por nós. Irmão, ora para que a gente possa ir mais além. Eu peço a Deus recurso. Eu fico conversando com a minha esposa, falo, queria tanto que parecesse um homem milionário, sabe, que Deus tocasse ele, para a gente poder avançar na evangelização, entrar em canais de TV fechada, esses canais fechados, rádios grandes, para a gente poder mostrar a verdade a essas pessoas. A minha oração é essa, para que a porta para a palavra, olha, que Deus nos abra porta à palavra. Então, quando você oferta, você está me ajudando a levar a palavra. Você não está me ajudando a trocar de carro, a trocar de casa, a comprar uma casa lá na beira da praia para me descansar. Irmão, já vou descansar. Quando eu fizer 105 anos, Deus vai me levar para descansar lá em Ricardo, e eu vou ficar lá em Ricardo descansando. Por enquanto é por aqui que eu quero ficar fazendo a obra de Deus. Vamos lá, para frente. A fim de falarmos, abre a porta, a fim de falarmos do quê? Do mistério de Cristo. Então Paulo falou, eu quero que porta se abra, não para fazer campanha, para fazer corrente. Jesus nunca reuniu ninguém para fazer um culto de cura divina. Jesus nunca reuniu ninguém para fazer um culto de libertação. Nunca. Toda reunião que Jesus reunia as pessoas era para passar instruções da sua palavra. Ele nunca reuniu ninguém para, hoje eu vou curar, hoje eu vou prosperar, hoje eu vou... Não. Ele dava instruções, é o que eu estou fazendo aqui. Se Deus, através da sua palavra, se Ele quiser curar no nosso meio, Ele quem cure, meu irmão. Eu recebo a saúde, você recebe? Recebe que Deus está presente aqui no nosso meio, operando maravilhas? Então receba a saúde aí no teu corpo aí, no nome de Jesus. A fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou... Olha um cristão de verdade. Um cristão de verdade está algemado à palavra. Ele não está preocupado. Paulo falou, olha, Atos 20, terminamos, tá? Dois minutos. Paulo disse assim, versículo 23, 24. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam, homem de Deus, cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete. Você tem que saber isto aqui, irmãos. Às vezes nós imaginamos que só Paulo tinha carreira. Todos nós temos uma carreira, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o quê? O Evangelho da graça de Deus. É o que nós fazemos aqui. Que Deus me ajude, que Deus me dê forças, que Deus me dê saúde, que Deus dê paz para minha família, que Deus dê saúde para minha família, que Deus dê saúde para você, dê paz para você, que o Deus da paz vos encha de todo gozo, de alegria no vosso crer, que a tua herança, ela não está aqui, a tua herança está chegando, é uma herança na luz, é uma herança, sabe, incorruptível. Paulo disse que o corpo mortal será absolvido pela vida, o que é corruptível será absolvido pela incorruptibilidade, o que morria deixará de morrer. Assim nós aguardamos, porque esta é a vontade de Deus. Amém.
Amém, igreja?